Aqui então, gente, qual que é a minha ideia, né, de alguns ingredientes aí que eu quero colocar hoje para vocês, falar um pouco sobre essas informações, sobre medo, ansiedade, financeiro, concentração e vou fazer um exercício prático. Na verdade, eu coloquei alguns exercícios práticos aí no meio que eu vejo que eles são interessantes, tanto para a questão do financeiro, para concentração também. Claro que cada tema desses que eu vou abordar hoje, no tempo que a gente tem, é uma parte. Depois, claro, depois se for o caso em outros sábados, né, em outros momentos, eu vou fazendo um complemento desse material. Em relação ao medo, o que eu quis colocar em relação ao medo? O medo é uma ausência de conhecimento. Isso falando de qualquer medo, tá? O medo e o conhecimento eles se conectam. Então, o que acaba acontecendo? O medo sendo como essa ausência do conhecimento, eu sempre dou um exemplo para o pessoal da seguinte forma. Se você for pular numa piscina, você vai pular numa piscina que é clarinha, azulejada, você está vendo o fundo, você vai ter medo de pular? Não, você vai pular ali, a não ser que você não saiba nadar. Mas de repente, o que acontece? Você entra ali na água, você sabe, você está vendo o fundo, então isso te dá uma certa segurança. Por quê? Porque você tem um conhecimento do fundo, você tem um conhecimento do que você está vendo, certo? Agora, se você olha uma piscina que ela é turva ou não é azulejada, que você não vê o fundo, você vai entrar de qualquer jeito? Com certeza você não vai entrar. Então, a questão do medo é sempre a ausência de conhecimento. Vou até colocar umas informações que com certeza aqui, tanto a Fefe, a Janice, a Joyce também está por dentro. Quando a gente vai falar, por exemplo, de seres de outras dimensões, vamos falar de espíritos ou de outros seres, né, que não são a partes da nossa existência, simplesmente só estão sem o corpo físico. Por que a maioria das pessoas tem medo? Porque não conhece, não sabe como que funciona. Aí de repente a pessoa tem um certo receio sobre parte energética. A gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouco, aí você fala, nossa, fiquei com medo porque eu senti certas sensações. Por que o medo das sensações? Porque você não sabe o que vai acontecer com você. Falta de conhecimento. Então, o que acaba acontecendo? Essa ausência do conhecimento vai trazer esse medo e essa sensação que com certeza vai afetar, obviamente, a princípio, o seu emocional. Vai criar aí um abalo. Tem muitas situações que eu inicio o pessoal no Reiki e aí o pessoal tem uma quantidade de energia a mais em determinados momentos. E aí o que acontece? Por exemplo, aqui quem eu iniciei foi a Fefe, né? Então, de repente, aí, quando você foi iniciada, você tem uma sensação diferente, você fala, meu, o que está acontecendo? De repente, uma mudança de temperatura, ou às vezes a pessoa, isso falando só do Reiki, tá? Quando a pessoa é iniciada no Reiki, ela tem uma descarga muito grande na pineal, que ela fica até um pouco zonza, ela vai achar que aquilo é ruim. E não é ruim. Às vezes até o excesso de energia, por falta de conhecimento, ela pode dar até um certo desconforto. Então o medo, ele está, na verdade, como eu disse aqui, ele está conectado exatamente com a questão do conhecimento. Então, eu não quero ter medo? Conheça, entenda. É muito comum quando você tem medo, você fugir da informação, você falar... deixa quieto, é melhor eu ficar longe. É igual quando eu falo sobre ver energias. Muita gente fala, não quero ver que eu tenho medo. Tá, aí vamos dizer ali, como a gente tem costume de brincar, né? Aí tem um ser ali do seu lado, você tem uma energia, uma forma de pensamento e você não sabe, você está sentindo uma influência. Então não é melhor você ver? Então você conhecer a informação para não ficar com medo? Às vezes você tem um medo que você não sabe o que é e isso te traz o quê? Te traz ansiedade. Tudo por consequência disso. O medo, por exemplo, da água, né? Uma das causas, já falando sobre a questão das emoções, a água, a representação do elemento água, ele está totalmente conectado com emoções. Claro que eu coloquei aqui, uma das causas do medo de água é alguma questão relacionada à emoção. Então vamos voltar a conectar com o conhecimento. Se você não sabe o que as suas emoções estão dizendo, você não conhece exatamente as suas emoções, o medo da água é exatamente por aí. Então vamos pensar assim, que as emoções você tem um certo receio, vamos seguir nesse raciocínio, tá? Então você tem medo das suas emoções, você não se permite sentir, porque aquilo pode te machucar, vamos falar sobre relacionamentos ou qualquer outra situação, isso gera o quê? Um bloqueio dessa informação. O medo da água é apenas um reflexo disso.
talvez esteja fazendo sentido para vocês. Isso acaba sendo bem importante de você aí começar a falar, tá, como é que eu vou então resolver isso? Como que eu vou olhar para essas emoções? Conhecimento não é só numa questão de um curso, de uma leitura. Muitas vezes o que eu tenho costume agora de utilizar constantemente, de repente você precisa de um personal. Aí calma, o que é esse personal? Temos o personal da academia que vai tratar o quê? O cuidar ou direcionar o seu corpo físico. Um personal da mente, um personal energético, é um profissional que vai te auxiliar a direcionar suas emoções e entender elas. Não só as emoções, como também parte da sua energia. Então é necessário para que você se conecte com ela, para que você perca certos medos. E aí, como eu coloquei ali, uma das causas é essa. Normalmente a gente tem uma certa dificuldade de entender as emoções e os reflexos que elas causam. Vamos fazer um exemplo, fazer um exercício aqui, que era essa primeira parte. Eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, até vou colocar daqui a pouco um som de água também para vocês perceberem. Vamos pensar assim, ó. Vocês podem tanto fechar os olhos ou não, mas se concentra. Se vocês quiserem até colocar uma mão de frente para a outra assim, e tenta se concentrar, tenta criar entre as suas mãos ou em volta do seu corpo, tenta criar uma energia violeta. Vou dar uns 5 segundos, 10 segundos para vocês. Crie essa energia violeta à volta do seu corpo. E procura perceber a sensação que isso vai trazer no seu corpo. Lembre, é uma energia violeta. Vai ver na sensação que isso te traz. Conseguiu fazer, Janice? Atingiu o seu cardíaco, por acaso? Não. Não sentiu nada, né? E é interessante, sabe por quê? Você estava projetando e pensando na cor violeta? Tava. Aí vem uma pergunta. Você imagina que você criou a cor violeta? Sim. Tá. Como que você fez para criar a cor violeta? Eu imaginei ela ao redor de mim. Perfeito. Sabe que cor que você criou à sua volta? Não. Amarela. Por quê? Por quê? Eu vou te explicar. A cor amarela, ela tem relação com o corpo mental. Quando eu penso, eu me conecto com o corpo mental. O corpo mental é amarelo e dourado. Eu tô te falando do seu porque o restante do pessoal não tô vendo, então, apesar que dá para me conectar, mas aí fica um pouco mais complicado e eu posso correr o risco de errar alguma informação. Mas também dá para visualizar. Mas o seu, o que acontece? Por que eu falei do cardíaco? O cardíaco você tem uma certa proteção. Então por isso que você não sentiu. E a cor amarela em volta, o que acontece? A cor amarela em volta é totalmente voltada ao seu corpo mental. Então, aí se você for perguntar, e gente, eu não sei, tipo Fefe, Amanda, Joyce, Irides, não sei como que vocês sentiram aí, se vocês conseguiram projetar no corpo de vocês, se vocês conseguiram se conectar. Então, leva essa informação. Para que eu possa criar uma cor específica, eu preciso sentir essa cor. Se eu falo de uma cor violeta, qual que é a finalidade da cor violeta? Conexão com a espiritualidade. Qual que é o tipo de sentimento que isso traz? A cor violeta, ela cria uma proteção, ela cria também, ela facilita a troca de energia, né, que seria uma limpeza, uma higienização. Então, como trazer esse sentimento? Isso é importante para que você crie com mais exatidão essa cor à sua volta. Entendeu? Ficou claro, Janice? Pô. Legal. Fefe, Amanda, Joyce, tranquilo? Irides? Então, Giovanni, eu meio que imaginei ela vindo de cima da minha cabeça e eu senti um pouco esquentar. Será que eu fiz a cor certa? Bom, da forma que você fez, mas você sentiu esquentar em cima ou você sentiu esquentar o corpo todo? Não, eu senti esquentar minha mão, tipo como no reiki, sabe? Legal, olha, aí já é uma outra informação, porque você é iniciada no Reiki, então você já tem uma conexão, uma facilidade. Você sentiu a energia nos pés? Não, Só mais nas mãos. eu senti mais na mão, é. Então, por quê? Porque você já, não sei se você tem ativado ultimamente, mas querendo ou não, mesmo que você não tenha ativado o Reiki, você já tem essa referência, você concorda? Então, a questão de esquentar e acionar, você acabou não criando exatamente uma energia amarela porque você já tem essa conexão. Então, você sim, você foi mais para violeta. Tá.
Tá? Então, essas sensações, igual você falou, Fefe, é bem legal, porque você já tem uma referência, então todas as vezes que você se conectar com uma energia, você já vai sentir e você vai saber que você realmente conseguiu fazer a conexão com aquela vibração, porque cor é apenas uma vibração. Até vou preparar um material especificamente para cromoterapia, para a gente fazer combinações de cores. Agora, olha que interessante, eu não sei se vocês já pensaram nisso. Para algumas pessoas eu já dei esse exemplo, o medo de altura. Uma das causas, falta conhecimento em relação a algo que afeta a sua valorização. Talvez você vai olhar e falar, não está fazendo o menor sentido isso. Então eu vou te dar um exemplo bem específico. Vamos imaginar que você tem lá uns 2 anos e pouquinho. Você sobe em uma cadeira. A cadeira é alta para uma criança de 2 anos. Aí você cai, se machuca. Você cria um certo trauma, um certo medo de altura. Vai fazendo aí a conexão do raciocínio. Você tem um certo medo de altura. O que vai acontecer? O que isso tem a ver com valorização? Aconteceu lá quando você tinha 2 anos. Passa-se a vida, adolescência, isso vai embora. Quando você chegar lá na fase adulta, você está de repente numa empresa, ou você tem uma empresa, e você acaba fazendo o quê? Você acaba, na verdade, se sabotando, por exemplo, em relação a um cargo mais alto ou que a sua empresa cresça. Olha que interessante, quando você cresce financeiramente, tem muita relação com a altura, com estar no alto, com estar no topo. A sua mente inconsciente, ela vai, se caso você não trabalhou essa informação, você vai lembrar lá, o seu inconsciente, tá? Você vai lembrar lá de 2 anos que você caiu. Então, a referência que o seu inconsciente tem, a altura é perigoso. Recua, desce. É onde você se sabota. Então, o medo de altura, só reforçando, é uma questão relacionada ao conhecimento do que vai afetar você ali na valorização. Então, você precisa conhecer e entender o que te afetou em algum momento da vida. E claro que você precisa muitas vezes, em muitos momentos, você precisa entender, conhecer, vasculhar, ou às vezes até utilizar um profissional para poder chegar nessa informação. Tá, qual será que é o medo que está causando? Uma questão que é muito comum, que o pessoal me procura em atendimento e até nos cursos, fala, poxa, minha vida financeira. Até nas lives de terça-feira, o pessoal tem sempre questionado muito isso, né? Falou, poxa, mas o que acontece que a minha vida financeira não flui? Quem é que vive sem financeiro? Ninguém. Né? Quer dizer, até vive, né? Pode até viver, mas não de uma forma que eu vejo sendo saudável. Então, os medos, eles vão fazer o quê? Eles vão criar barreiras em relação a essa situação. Então, é muito importante que você conheça e você entenda. Gente, alguma dúvida em relação à questão de medo de altura conectada aí com valorização? Tranquilo, né? Deu para entender. Dá uma avaliada na sua vida, verifica aí se você de repente deixou algum item aí para trás. Aí você fala assim, mas eu não lembro. Exatamente, muitas vezes você não vai lembrar. Mas se você olha para o seu momento agora, se você percebe que você se sabota, com certeza você tem alguma travinha aí na infância ou em algum momento da sua vida. Então, lembra sempre disso. Você vai sempre necessitar se conhecer para o passado para você ir para frente. A outra informação que eu coloquei é sobre a ansiedade. A ansiedade, uma das causas, a fonte é a expectativa. Então, o que ocorre com a ansiedade? O que você espera do outro?